Atente para esta declaração. A natureza e as leis da natureza estavam escondidas na noite. E disse Deus, que Newton seja, e tudo era luz. Esse é o famoso epitáfio preparado pelo poeta inglês Alexander Pope, simbolizando a fama de Isaac Newton. Mesmo durante a vida de Newton, a adulação de seus contemporâneos se aproximava da adoração. Após a sua morte, em abril de 1727, Newton foi velado na abadia de Westminster por uma semana. No funeral, seu corpo foi carregado por 3 condes, 2 duques e um chanceler. E Voltaire observou: ele foi sepultado como um rei que tinha feito muito bem aos seus súditos. Nenhum cientista antes ou desde então tem sido tão reverenciado e enterrado com tanta honra. Para Newton, o mundo da ciência não era de modo algum a totalidade da vida. Ele passou mais tempo na teologia do que na ciência. De fato, ele escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre assuntos bíblicos. A compreensão de Newton a respeito de Deus veio principalmente da Bíblia, que ele estudou profundamente. Aí a pergunta: por que um dos mais influentes cientistas de todos os tempos passaria tanto tempo na palavra de Deus? A resposta é simples. Porque, embora não seja um texto científico, a Bíblia revela muitos fatos científicos e nunca contradiz a ciência. Para você saber, a Bíblia testemunhou sobre 8 verdades científicas antes mesmo que os cientistas as reconhecessem. A primeira: a Terra é redonda, uma esfera circular. Durante muitos milhares de anos, pessoas comuns acreditavam que a Terra era plana. Esta teoria científica manteve-se até a invenção da bússola das viagens do navegador português Fernão de Magalhães, através dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, em 1521. No entanto, esta verdade havia sido revelada na Bíblia mais de 2000 anos antes de Magalhães, no 8º século a.C., quando o profeta Isaías declarou: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Isaías 40, verso 22. O número 2. O ar tem peso. O fato de que o ar tem peso foi provado cientificamente apenas cerca de 300 anos atrás. Os pesos relativos do ar e da água são necessários para o funcionamento eficiente do ciclo hidrográfico mundial, que por sua vez sustenta a vida na Terra. Quando ele deu peso ao vento e distribuiu as águas por medida, Jó 28, 25. E o terceiro tem a ver com o sangue. A grande verdade biológica sobre a importância do sangue no corpo humano foi totalmente compreendida apenas nos últimos anos. Até 120 anos atrás, os doentes eram sangrados e muitos morreram por causa dessa prática. Se você perder o seu sangue, você perde a vida. No entanto, Levíticos 17:11, escrito há mais de 3.000 anos, declara que o sangue é a fonte da vida. Diz: porque a vida da carne está no sangue. Vamos ao 4º item, o universo em expansão. O profeta Isaías, que viveu há quase 3.000 anos, declarou: é ele que estende os céus como uma cortina e os expõe como uma tenda para habitar. Isaías 40, 22. Os cientistas estão começando a entender que o universo está se expandindo ou estendendo-se. Pelo menos 7 vezes as Escrituras claramente nos dizem que Deus estende os céus como uma cortina. Vamos ao 5º ponto. O espaço está vazio. Nos tempos antigos, acreditava-se de modo diverso que a Terra era um grande animal, ou um gigante, ou mesmo um mítico. O mítico Atlas, que apoiava os pilares, que segurou o céu e a terra separadamente, ou carregou a terra ao redor em seus ombros. No entanto, no que é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó,
vivendo em uma cultura que não sabia nada sobre espaço ou planetas, afirmou que Deus pendurou a Terra sobre o nada, ou em outras palavras, a Terra livre flutua no espaço. Diz, ele estende o norte sobre o espaço vazio, ele pendura a Terra em nada. Jó 26, verso 7. O sexto ponto tem a ver com os átomos. Só nos últimos anos a ciência descobriu que tudo o que vemos é composto de átomos invisíveis. Aqui a Escritura nos diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. O sétimo fala sobre o ciclo do ar. Salomão descreveu um ciclo de correntes de ar quase 3.000 anos antes de os cientistas descobrirem isso. Ele disse, o vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Eclesiastes 1:6. E o oitavo e último ponto trata do universo. A ciência expressa o universo em 5 termos: tempo, espaço, matéria, poder e movimento. Quando lemos Gênesis 1 e 2, descobrimos que Deus revelou tais verdades aos hebreus mais ou menos 1450 anos antes de Cristo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Acompanhe comigo. No princípio é o tempo. Deus criou, é o poder, o céu, espaço, e a terra, matéria. E o Espírito de Deus se movia, é movimento, sobre a face das águas. A primeira coisa que Deus diz ao homem é que ele controla todos os aspectos do universo. Amados, estes são apenas alguns exemplos, entre muitos, que testemunham a precisão científica da Bíblia. Isso não significa que a Bíblia é um livro de ciência, mas mostra que o livro de Deus é consistente com os fatos científicos. Ainda assim, a Bíblia menciona algumas coisas que não podemos explicar. No entanto, se Deus é realmente Deus, e é, ele deve ter a capacidade de fazer algumas coisas que não podemos explicar. Por esta razão, você pode confiar na Bíblia, porque é a palavra de Deus, e você sempre pode confiar no Criador. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, a nossa gratidão porque em Tua palavra temos conclusões científicas incríveis. Louvado seja o Senhor, porque não precisamos crer em algo que está plantado sobre o nada, mas podemos crer em verdades que mesmo depois de muito tempo os estudiosos estão comprovando. Oramos em nome de Jesus, Teu amado Filho, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, até a próxima semana e lembre-se, não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro escrito para mostrar o caminho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E não se esqueça que a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela, à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele, pela oração e pelo estudo da palavra.